Vamos direto a Brasília, porque nessa quarta-feira o Senado aprovou em 2 turnos a proposta que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Foram 52 votos favoráveis e 18 contrários. Chamou a atenção o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. O senador contrariou a orientação do partido e votou favoravelmente à proposta. Depois do episódio, integrantes do PT e do Supremo Tribunal Federal passaram a defender o afastamento de Jacques Wagner da função de líder do governo. Hoje, o deputado do PT, Lindenberg Farias, foi às redes sociais para criticar o correligionário. Abre aspas. Não consigo entender esse voto do Jacques Wagner. No momento em que o bolsonarismo ataca o STF por causa do julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro e pelo medo da prisão de Jair Bolsonaro pelo próprio Supremo. Chancelar essa manobra oportunista do Pacheco e Alcolumbre, que querem fazer média com bolsonaristas, é um erro, fecha aspas. E também por meio das redes sociais, o senador Jacques Wagner se defendeu das críticas. Aspas. Esclareço que meu voto na PEC, que restringe decisões monocráticas do STF, foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Fecha aspas. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, comentou durante a abertura da sessão desta quinta-feira a aprovação da proposta. Para o ministro, não há razão para mudanças no funcionamento da Corte. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. Já o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, disse que os ministros não são covardes e que o STF não admite intimidações. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Gilmar Mendes ainda disse que a Corte prestou bons serviços à sociedade nos últimos anos. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merece ser vistas com desconfiança. Por isso que eu digo, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, às vezes isso também tem sido esquecido, quase isolado.
Ana Paula Henkel, agora sim, muito boa noite. Estamos fazendo o aniversário, celebrando o aniversário numa semana difícil, bastante conturbada, né? Claro que estamos bastante preocupados aí com os rumos do país, mas é preciso resistir, né, Ana? E aí, quero te ouvir. Ontem nós acompanhamos então a votação dessa PEC 8, o Senado mostrou a sua força e o que a gente tem visto aí é que azedou a relação entre o governo e a Suprema Corte. O STF tem aí um cabo de guerra, a gente vai acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, né? Os ministros, obviamente, não gostaram da aprovação dessa PEC que limita poderes aí do Supremo Tribunal Federal. Uma relação que não deveria existir, né? Cada um no seu quadrado, como dizem as redes sociais. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, mestre. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, celebrando um ano aqui com a gente. Na real resistência, com coragem, bravamente, esse programa se mantém de pé, porque você está aí do outro lado. Paula, vamos lá. Algumas anotações aqui que eu fiz para jogar aqui para a nossa conversa. Eles falam tanto da Suprema Corte Americana, para lá, eles citam tanto os justices americanos, eles falam de Scalia, eles falam dos pais fundadores da América. Mas eles só falam, é só falatório, porque nas ações a Suprema Corte Americana jamais daria uma opinião sobre uma prerrogativa exclusivamente, uma premissa exclusiva do legislativo. O legislativo legisla, faz leis, depois a Suprema Corte vê se é constitucional. Agora, o STF dá palpite em tudo, absolutamente tudo, não ficaria de fora dessa. As decisões monocráticas que estão nessa PEC, elas são umas aberrações jurídicas. Pergunte, senhor ministro Gilmar Mendes ou Barroso, a qualquer justice da Suprema Corte Americana, o que eles acham de decisões monocráticas. A canetada solitária que está acima da Constituição. O Augusto trouxe um ponto interessante ontem sobre o André Mendonça, que manteve a súmula do Alexandre de Moraes, que não concedeu, o André Mendonça não concedeu habeas corpus para o Clériston, e infelizmente ele faleceu. É como dizer que a súmula do Alexandre de Moraes está acima da Constituição. A mesma coisa acontece com as decisões monocráticas, elas estão sempre acima do legislativo, da Constituição. Engraçado que hoje nós estamos falando de traição, né? O que estão falando, que ministros disseram que houve uma traição do governo. Só há traição onde há relação. Se não tem relação, não tem traição. Se há traição, você espera uma ação, pelo visto, nada republicana da Suprema Corte. Nós abafamos o bolsonarismo, nós colocamos a censura que regimes totalitários esperam para que vocês pudessem emplacar as narrativas no TSE. Agora a gente esperava alguma coisa de vocês e não veio a moeda de troca. Então é isso, Paula. Eu concordo com o Gilmar Mendes num ponto. Ali não tem covardes. Covarde mesmo é o Rodrigo Pacheco, que deixa que essa turma continue cometendo inconstitucionalidades. Dalberto Piotr, muito boa noite. Agora, o ministro Gilmar Mendes, nós acompanhamos, ele disse que o STF prestou bons serviços à sociedade. E quero trazer aqui uma pesquisa que saiu agora terça-feira, última, dia 21 de novembro, um levantamento da Genial Quest, que diz que a aprovação do STF pela população brasileira caiu para 17% em outubro deste ano, 17%. Me parece aí que a sociedade não tem visto aí os bons serviços, não tem prestado atenção aos bons serviços prestados aí pela Suprema Corte. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, nossa audiência. O Supremo Tribunal Federal sentiu o que se pode chamar, e eu acho isso extremamente alvissareiro, a ressurreição do Senado da República. Mas o Supremo agora, nessa resposta de hoje, no dia seguinte à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição no Senado, ainda tem que passar pela Câmara, o Supremo está dobrando a aposta. Pelas declarações
mais cordiais, diplomáticas do ministro Barroso, que preside a corte, e nem tão diplomáticas, nem tão cordiais do ministro Gilmar Mendes. Mas vamos lá, o Supremo Tribunal Federal, ou no Supremo, parece não haver contato com a realidade, parece não haver internet, parece não haver sequer a Constituição. Eu vou explicar o porquê. Eu não falo isso porque eu acho que o Supremo, como poder judiciário, tem que sucumbir a todas as vontades e anseios populares. Normalmente, anseios populares atingem o Executivo e, sobretudo, o Legislativo, que sim, é a casa do povo. Mas todas essas reclamações e insatisfações em relação ao Supremo não vêm de anseios populares apenas, vêm de pessoas que estão defendendo a Constituição. É por desvios constitucionais que o Supremo, neste momento, está sendo questionado lá no Senado da República. É por desvios constitucionais que o Supremo está sendo questionado, seja pela população, seja por juristas, seja por advogados. É fato que todas essas reclamações em relação ao Supremo Tribunal Federal vêm da não observância da Constituição e mais, do entendimento do próprio Supremo em formações anteriores ou até nessa formação em assuntos recentes. Ou seja, de mudança, para usar uma expressão que o ministro Gilmar Mendes usou no discurso dele, casuística. Essa questão casuística, como ele definiu a decisão ontem dos senadores da República, que votaram por maioria uma medida de emenda à Constituição para reduzir, para conter, acho que o verbo melhor seria esse, conter esse ativismo judicial. Casuístico tem sido exatamente a visão que as pessoas têm tido de decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos só lembrar de uma, a prisão em segunda instância. Em 3 ou 4 anos, o Supremo inverteu ou mudou o entendimento, acho que 3 ou 4 vezes. Se isso não for insegurança jurídica para homens ilibados e conhecedores do direito, mudar tão rapidamente um entendimento desse, isso sugere o casuísmo que Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, fez menção ontem. Mas essa insatisfação com o Supremo vem desse constitucional desconforto de deputados e senadores com a invasão das prerrogativas deles, garantidas na Constituição, que obviamente o Supremo conhece, mas que talvez tenha ignorado. Aliás, ignorou. O Supremo que tem que decidir questão de porte de drogas, esse é um assunto que estava lá no Congresso Nacional, que já tinha discutido o assunto. Espera-se o tempo legislativo. Quantas vezes aguardamos por decisões que não vinham nunca, porque um certo ministro tinha pedido de vistas e aquilo, às vezes, até caducava dentro do processo judicial. O Executivo tem seu tempo, a sociedade também tem seu tempo. E esse não é um assunto novo. Como citou, inclusive, o ministro Barroso, não é uma questão de um assunto assim absolutamente novo, como, por exemplo, pesquisa com células-tronco, que não há legislação, alguém tem que tomar uma decisão que vá à Suprema Corte ou ao Supremo Tribunal Federal. Mas essas reclamações todas vêm, de novo, do constitucional direito das vítimas de acessar os seus processos pelos seus advogados para apresentar a defesa, coisa que foi negada recentemente. Aliás, com uma reclamação veemente da OAB. A OAB que se juntou recentemente à Procuradoria-Geral da República, que também tem reclamado de decisões do Supremo por releituras constitucionais. Não é casuístico, não é apelo popular, como se isso fosse menor. Não, é da Constituição que está se reclamando. Daí a defesa dos ministros Barroso e Gilmar Mendes, em algum momento, fica muito corporativista, até compreensível nesta formação do Supremo Tribunal Federal, que parece se isolar da realidade brasileira. Porque os poderes são independentes, mas não são independentes do Brasil, são independentes entre si. Daí eu diria que, já que, por exemplo, pode ser corporativista a visão de ontem do Congresso Nacional, que sim, continue corporativista, porque se o Congresso defender as suas prerrogativas, ele está defendendo de forma corporativa, sim, a Constituição do país. De novo, eu vou insistir nesse ponto, porque nós não precisamos de nada além da Constituição. A defesa e os incômodos que têm sido feitos em relação ao Supremo Tribunal Federal, seja, vou repetir, pelas pessoas do dia a dia, e elas não são menores no debate, seja pela PGR, seja pelos advogados, pelos congressistas ontem, pelos senadores especificamente ontem, é pela defesa da Constituição, ministro Barroso e ministro Gilmar Mendes.
Nada além disso. Nada além. Só a Constituição. Augusto Nunes, muito boa noite. Completamos 1 ano de programa e meio. É uma semana bastante delicada, bastante dura, né, Augusto? 1 ano de resistência, né? Exatamente. Ao que comemorar, porque atravessamos todo esse tempo aí sob tempestades. E sobrevivemos, né? Estamos habituados já a avançar sob a tempestade. Continuaremos avançando. Seria ótimo se a gente pudesse só comemorar hoje o aniversário do programa. Mas há um morto estendido no caminho do Supremo. Quando você tem um morto estendido no caminho da história, né, que vem sendo percorrida por uma instituição, você não remove isso como se fosse uma árvore decepada pelo temporal, uma pedra arrancada da encosta. É um cadáver com nome e sobrenome. Não adianta chamar de cidadão brasileiro. Como dissemos ontem, tem nome o morto. Pior, o morto agora fala na internet e faz as denúncias que não pôde fazer em vida. Ele recupera a voz, como aconteceu com o Clériston, nessas circunstâncias. E não adianta ignorar. O morto interfere no curso da história. Em 1975, quando a imprensa existia como tal, os jornalistas ignoraram o ato institucional número 5 para denunciar o assassinato do Vladimir Herzog. Agora, a imprensa não tem coragem ou não tem disposição, que é pior, para fazer a denúncia devida, mas nós fizemos e faremos. Nós alertamos para o que iria acontecer. Não faltaram denúncias. A advertência é o que não faltou. Nós começamos as advertências em janeiro. A primeira capa saiu antes que o mês terminasse, sobre as prisões do dia 8. Em fevereiro, nós chamamos a atenção para os esquecidos de Brasília. E entre eles estava o Clériston, já. E tantos outros. E o que sobrou também foi arrogância, insolência e desprezo pela Constituição. O advogado Gilmar Mendes, indicado para o Supremo pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem razão quando ele diz que o problema do Brasil e da democracia brasileira hoje é o Supremo. Ele pode dizer também que o Supremo não é formado por um bando de covardes. Nem o povo brasileiro é um bando de covardes. Nem nós nos intimidamos com o que diz o Supremo. Eu não me intimido. Eu não me intimido com o rosnado do decano do Supremo. O decano é apenas o mais velho, o mais antigo de uma instituição. Eu sou o mais antigo aqui. Nem por isso eu tenho direito de baixar ordens aí que devem ser seguidas pelo povo brasileiro. É um sintoma muito animador a volta ao palco do Gilmar Mendes, que sempre foi o líder do Supremo, o dono do Supremo. Enquanto o serviço sujo foi feito por outros, ele se calou. Ele adora a decisão monocrática, porque ele é uma usina de habeas corpus intempestivos, ilegais, arrogantes e mais. Comunico ao advogado Gilmar Mendes que o medo epidêmico, o medo pandêmico começou a acabar. Aqui ele não existe. E o povo brasileiro há de mostrar nos próximos dias, com manifestações pacíficas, que o medo acabou. Acabou. Quem deve explicações agora é o Supremo Tribunal Federal. Não adianta
o ministro Barroso fazer o que fez ontem, tentar reduzir a um cidadão brasileiro cadáver que tem nome e sobrenome. Não adianta ele abrir o celular, ele que é tão fluente, né, na hora de fazer a festinha, participar de festinhas do PCdoB, não adianta ele pegar, né, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar as razões, as causas da morte estão sendo reveladas reiteradamente pelo próprio Clériston. E os seus assassinos também estão sendo denunciados por ele. A menos que o ministro Alexandre de Moraes não queira procurar no próprio inquérito as causas da morte, elas estão todas lá. Não precisa abrir outro inquérito para apurar o que ele e os seus parceiros do Supremo fizeram. Está tudo lá. Declarações de médicos, declarações do próprio Clériston, advertências do advogado, todas ignoradas. Todas ignoradas. Ele morreu, ele é vítima, o Clériston, da prepotência do Supremo, do desprezo pela vida. E agora o Supremo está na defensiva. Esse tipo de reação não assusta ninguém. Como traídos. É isso, por acaso havia um casamento, então é espúrio. É um casamento indecente, né? Indecente, é uma ligação incestuosa, porque os poderes são iguais e não existe nenhum poder mais igual que os outros. É a mesma coisa que o Congresso se declarar traído pelas sucessivas intervenções do Supremo em território alheio. Deliberam sobre tudo, chega de voto monocrático. Não são semideuses, são advogados que nunca julgaram na vida. E a gente assiste ainda a filmes que mostram o ministro Alexandre de Moraes negando a defesa de um réu pelo advogado, porque normas internas do Supremo assim determinam. Vale a Constituição, que eles nunca deixaram de seguir. Vale a Constituição, diz o Supremo, diz o Gilmar Mendes. Defendeu a Constituição e a democracia. Defendeu coisa nenhuma. Democracia que tem sobrenome não é democracia. E eles chamam de democracia relativa. O que é democracia relativa? É a meia virgindade? É isso? Não existe. Não existe. Nós queremos a democracia sem adjetivos. É um substantivo suficientemente forte para dispensar muletas. Chega de autoritarismo. Basta de decisões absurdas, como você agir como um dono de escravos que mantém o escravo já alforriado, preso ao pelourinho. É o que significa o uso da tornozeleira. É a punição pela humilhação indevida, ilegal. Então agora é hora de o Supremo criar juízo. Porque se não criar por conta própria, esse juízo será imposto pela ressurreição do Congresso, tomara que seja isto que está em curso, e pela ressurreição da coragem do povo brasileiro de dizer a verdade a quem tenta ocultá-la.